Boa noite. Você está feliz? Diz amém. Estou muito grato a Deus por tudo que a gente tem vivido, visto. A gente tem percebido como Deus tem agido em simplesmente tudo. A igreja se reúne, Deus se reúne conosco e Deus vai e faz. Quinta-feira estou numa grande expectativa, viu, minha jovem? Cadê o meu jovem de preto? Cadê? Cadê ele? Eu estou numa grande expectativa. E você faça favor de chorar, viu? Estou lhe avisando logo. Faça favor de chorar. Dá o seu jeito aí. Queridos, uma coisa importante, eu queria falar que ficasse de pé a esposa de Mateus Rios e a mãe de Tiago Rios. Faça favor, fique de pé. Ela passou em psicologia, mais uma psicóloga na estrada aí, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Que seja um excelente curso, maravilhoso, que você se dedique, glória a Deus por isso. Uma coisa que eu queria que fizéssemos uma oração. Cadê Catrine? Você viu a frente já? Você já viu a frente, não? Então, nós vamos fazer duas orações, são orações curtas, porque Henrique, na hora que Murilo e Ana vieram para cá, Henrique falou assim: minha mãe, não deixe de orar pela minha prova, porque a gente não pode se confiar no nosso conhecimento, não. Então, nós vamos orar por ele agora. E também vamos orar, porque amanhã faz uma cirurgia, Catrine, pela manhã, uma cirurgia um pouco longa. Então, nós vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos agora. Pai bendito, nós queremos te louvar por estar juntos como igreja. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu peço, Senhor, que a tua graça venha sobre Henrique naquela prova. Também sobre Catrine, Senhor, nessa cirurgia de amanhã. É seguro que o Senhor está com ambos. O Senhor é o Senhor de cada uma dessas vidas. Muito obrigado, Senhor. Também oro, Senhor, por esse tempo da palavra, que seja elucidativo, que aclare as nossas mentes, que o Senhor nos ajude como uma instrução que vem do Senhor, Pai. Muito obrigado também pela vitória de Marina, que o Senhor abençoe naquele curso. Nós te louvamos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Nós vamos falar hoje sobre a fidelidade ao Evangelho. Há uma questão que a gente vive, eu convivo muito com essa questão, da qual eu vou falar hoje, e é uma questão que eu vejo os irmãos conviverem também muito com essa demanda, né? A gente está terminando o ano, e é uma demanda assim um pouco chata, e a gente vai entrar por essa porta e vai fazer algumas derivações. A gente vai falar sobre a fidelidade ao Evangelho. E o texto bíblico não são tantos versículos, mas os versículos estão bem destacados. O texto bíblico diz Mateus 7, 21, 22 e 23. A palavra de Deus diz assim, você pode ler comigo o 21? Vamos ler? Nem todo que me diz entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí o texto continua dizendo assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse tema é um tema muito caro, é um tema muito, muito, muito precioso, muito importante para todos nós. Porque se não fosse esse tema, você pode ter certeza que nós não existiríamos como comunidade. Vou repetir. Se não fosse esse tema desta noite, a comunidade videira não existiria. Não havia nenhuma necessidade da comunidade videira e também não haveria um impulso do Senhor no nosso coração para nós começarmos a fazer discípulos. Essa semana alguém me telefonou e pensou: conte a história para mim, como foi que você começou a fazer discípulos? Uma pergunta assim bem clara sobre como isso se iniciou. Só que não se trata de dizer, você vai ver claramente, não se trata de que eu tenho um chamado especial. Isso é muito, muito explícito no texto bíblico. E a questão central, portanto, é essa que se coloca aí. Os irmãos convivem com crentes, com católicos, com cristãos, de várias matizes evangélicas. Hoje, por exemplo, eu recebi um zap de uma pessoa que eu nunca vi. Essa pessoa conseguiu meu número e ela é metodista. E ele fez a seguinte pergunta para saber se vai congregar na videira ou não. Ele não falou: pastor, tudo bem, eu quero marcar com o senhor. Não, ele mandou uma mensagem dizendo assim:
eu gostaria de saber qual a definição doutrinária da videira quanto à justificação, batismo e sacramentos. E aí fez uma pergunta, uma montanha de doutrina assim, né? E umas 7 perguntas doutrinárias, né? E aí eu então respondi as 7 perguntas. Muito obrigado, Deus abençoe, tchau. Né? Então, existem vários segmentos cristãos e você mesmo convive com vários deles. Por isso, você mesmo que está aqui, e eu já vi várias pessoas demandarem isso que eu vou falar no primeiro ponto. Muitas dúvidas sobre aquilo que nós estamos vivendo é certo, porque é muito diferente. A gente tem uma vida como comunidade evangélica, cristã, seja o nome que você quiser dar, eu prefiro muito mais cristã. A gente tem uma vida muito diferente, é muito estranho. A gente vê uma pessoa não cristã vem aqui e ele se identifica. Então eu passo assim, então a gente não é cristão. É meio estranho isso. Mas aí vem também um outro cristão e se identifica também. Eu não entendi, foi nada. O que é que faz com que algumas pessoas se identifiquem, mas libera na mente de muita gente dúvidas, e não é pouca não, viu? Eu recebo muita de vocês mesmos que estão aqui presentes. Só que eu nunca falei sobre isso. Só que eu nunca me ative a falar sobre isso. Por quê? Porque eu sempre deixo para essas conversas no campo pessoal. E eu estava esses dias orando e hoje eu vim fazer aquele todo ali, ele travou, né? Aquela manivela ali. E ficou tudo fechado aqui. Quando eu estava cortando o cabelo, aí o rapaz ligou e fez: o rapaz está na porta da videira. Eu paro o cabelo aí, parou tudo, saí correndo e vim para cá. Fiquei de 15 para as 3 até quase 5 horas, 5 e pouca. Às 5 horas. E na hora que eu estava aqui, o Espírito Santo fez na hora. Puf! Eu estava com uma coisa na mente e eu sentei ali na bloco de notas e o Espírito Santo começou a falar pá. E essas dúvidas que eu vou colocar para vocês, que muitos têm porque convivem com vários ambientes evangélicos. Dúvidas, por exemplo, que algumas pessoas de missões, eu não vou dar nomes agora, porque aí já é público, mas alguns dos nossos missionários vão visitar campos missionários e quando chegam naquele campo missionário tem problema. Porque eles têm um proceder como discípulo que aquele pastor do campo não é nem 10%. Totalmente atrapalhado, totalmente enrolado, e o discípulo fala: rapaz, fica difícil. E quando ele vai trabalhar naquele campo, ele entra em choque. Não é briga, mas é incompatibilidade. De que tipo? Mas isso aí não é crente. Isso aí não é convertido. E a gente se bate com esse tipo de coisa. Um detalhe interessante, eu nunca falei, de algum tipo de indumentária, de roupa. Nunca falei assim. Por exemplo, coisa simples. As meninas que estavam cantando aqui, estavam cantando sem. Agora que eu estou olhando. Está cantando sem. Como é? Manga. A blusa sem manga. Nunca que você vai ouvir uma pessoa falar assim: mas cuidado com as calças muito apertadas. Você nunca ouviu isso aqui na videira? Porque tem um padrão bíblico para fazer isso. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Eu vou ficar perto do meu tempo. Eu falei de calça, que tem muita lycra. Irmão, só é permitido aqui na videira calça com 15% de lycra. Mais do que isso, não existe isso. Só que você vai encontrar gente que regulamenta a largura de cinto. Você sabe disso? Tem uma comunidade cristã que diz que o cinto fino não é para homem. O homem tem que usar cinto grosso. Está escrito no normativo da igreja. Então, assim, tem muitas... O sapato branco a gente vai ter que normatizar aqui. Irmãos, isso é muito estranho para todos nós. Cria muitas dúvidas. Pessoas que acham que a gente é evangélico, o que é isso aqui, o que é essa bagunça. Só que tem um problema. Os pecados que são filhos da dúvida. Existem pecados que são filhos dessa dúvida. Quais são os pecados? Você começa a ficar com problemas de julgamento. Você começa a ficar com problemas de avaliação. Você começa a ter dúvidas e começa a ser hipócrita. Começa a não ter certezas do caminho, então você fica analisando, pessoas ficam analisando. E só que, pior do que tudo isso, é uma pessoa que ouve as orientações e que cria um terceiro evangélico. Ele não pertence à igreja evangélica nenhuma, ele não sobe em monte, ele não tem os hábitos evangélicos, e não tem porque a gente não cobra nenhum hábito evangélico aqui.
Por exemplo, culto de oração. Você sabe que toda igreja tem culto de oração. E a nossa prática de oração aqui é às 15 horas no Zoom. Você sabe disso, no Google Meet. Então, ele nem é um evangélico, nem é um discípulo, ele não segue absolutamente nada, e então ele está criando o seu próprio caminho. Irmãos, isso é um negócio bastante sério, porque existem outras alternativas, sim. Alternativas reformadas, alternativas como essa do pastor que me ligou, metodista, ele é wesleyano, e como wesleyano existe um perfil, uma tratativa. Se você vai congregar na Assembleia de Deus, você tem que respeitar aquilo que está ali, você tem que andar de acordo com aquilo ali, você tem que respeitar aquilo que você entende como sendo orientado. Se não quiser, vai embora. É óbvio isso aí. Existem diferenças reais entre a ceia ser um memorial e ser um sacramento. Talvez você não saiba, mas só vou citar isso. Algumas pessoas acham que se comer o pão da ceia, vão ficar curadas. Raramente, uma vez a cada 6 meses, a gente fala assim: eu quero orar aqui, eu quero que nessa hora que você tome o pão, eu quero orar por você para que o Senhor lhe cure. Não é o pão, nem é o vinho, é a oração. Não é o pão, nem é o vinho, é a oração. Mas o metodista, ele acredita, o episcopal e o presbiteriano acredita no sacramento de comer o pão, ali ele é batizado com o Espírito Santo. Isso parece uma coisa chata? Você vai ver, entender aqui a seriedade do que significa você não crer em nada. Você está na videira, assiste o Morada e gosta de Priscila Alcântara. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você é um falso. Você é falso evangelho. Você inventou seu caminho. Você vai entender a partir do texto bíblico. Vamos todos ler. Eu leio 1, vocês leiam o 2, tá bom? Os pares, vocês leiam, eu leio o ímpar. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. O 2 vocês leem? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O 4, vocês? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que é borda de vestido, borda de roupa, e alargam as franjas das suas vestes. E o 7 eu leio: e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. 8. Sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O 10. O 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o último versículo: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Atente para o que eu vou te falar, porque essa palavra, eu já falei uma vez sobre o pentecostalismo aqui, estou falando isso aqui, não vou repetir essa palavra, só se você assistir novamente. Preste atenção, essa passagem é aquele, a gente chama isso de o discurso dos 7 ais. Jesus vai falar para os fariseus, e a crítica aqui não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, é o próprio Jesus, que tira a metralhadora e atira, mas atira sem piedade. E isso ele está fazendo aos líderes. Ou seja, esses líderes têm um bom discurso. Não significa que eles não falem, o que eles não falem seja mentira, não. Eles têm um bom discurso sobre o que eles dizem. O que eles dizem é mentira? Não. Só o problema deles é o quê? A última frase? Isso não sou eu. Isso é Jesus dizendo.
Então nós estamos aqui diante de pessoas que falam bem, mas o problema não é o discurso. Nós não temos problema, queridos, no mundo evangélico em termos de discurso. Não temos problema com isso. Se você procurar a quantidade de pessoas e as opções de discurso, nós estamos feitos. Está muito bom. O problema não é esse e nem para Jesus é esse. Nem é para Jesus esse. Jesus está falando de uma hipocrisia e de uma mentira, de uma incoerência entre o que ele diz e o que ele faz. Eu nasci num sistema religioso, nasci numa casa de um lar que conhecia, que vivia, que vivenciava. Nem todos aqui nasceram em lar cristão, a quase totalidade aqui não nasceu em lar cristão, mas alguns nasceram em lar cristão. Alguns lares cristãos vivenciaram uma absurda incoerência, não porque a própria pessoa seja incoerente, mas porque não havia a cobrança da coerência, não havia necessidade de resolver demandas, as quais ele pregava uma coisa e se ele não vivesse, deixa para lá, ninguém nunca cobrou. Só que Jesus vem dizer, isso aí chega. Acabou o farisaísmo aqui agora, porque esses caras são bons, mas eu sou diferente. O que eu falo, eu vivo. Esses aí falam e não vivem. A diferença de Jesus e os hipócritas são essas. Eu nasci nesse lar cristão. Eu vou dizer a você, a teologia de pessoas que eu conheço, teologia densa. Teologia densa. Pessoas que têm uma boa conceituação. Pessoas que falam bem. Que eu não preciso ouvir. Porque eu não sei como vive. Por que eu vou ouvir? Eu não quero saber o que ele fala. Porque eu pego um livro e leio. Não preciso ouvir ninguém. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então, se eu ler, eu não me contamino se aquilo for desvio. Eu olho e falo, não gostei. E tiro. Então, quando você vai ouvir, você não sabe nada. Jesus está dizendo que tem duas medidas, uma para si, porque eles atam fardos pesados para os outros, que eles mesmos não podem carregar. Ou seja, existe uma coisa pesada. E outra coisa, Jesus ainda disse, no texto anterior, se eu voltar aqui com vocês, eu volto aqui, ó. Olha o que esses caras querem mesmo. Eles querem ser vistos, eles querem ser saudados, eles querem um lugar de proeminência. Sábado que vem nós vamos ter uma reunião de unidade aqui em Feira de Santana. Eu fui perguntando a vários pastores se vão ou se não vão. Alguém pastor aqui foi convidado? Não? Foi convidado algum? Um grupo de pastores e tomou a iniciativa de fazer esse encontro de pastores. E aí eu comecei a consultar alguns pastores. Você vai? Sábado de manhã agora, café da manhã, 8 horas, lá na Igreja do Avivamento Bíblico. E eu depois cheguei à conclusão o que era aquilo ali. Um outro movimento, com um novo líder, agora um apóstolo, que quer levantar um novo movimento de unidade. Nenhum dos pastores que eu conheço vão. Mas por que existe esse movimento, se existe já uns 5 movimentos de unidade dentro de Feira de Santana? Não sei explicar. Eu só sei que Jesus disse que tem muitas pessoas querendo aparecer, querendo tomar frente, querendo ser vistos. São o caso dessas pessoas? Eu não tenho nada a ver com isso, que eu não estou junto dessas pessoas. Eu só estou dizendo que Jesus reprovou isso. Isso está muito claro no texto. Existe a intenção por trás do ato, existe um amor pela visibilidade. Eles querem ser vistos. Quem são essas pessoas? Os do texto. Não estou dizendo que ninguém aqui que eu conheço, não vou citar um nome de ninguém que eu conheço que tem essa atribuição. A atribuição é que Jesus está sendo confrontativo com relação a esse proceder. Por isso que ele diz, Rabi e pai não são títulos apropriados. Algumas pessoas, há um tempo atrás, me chamavam de pai aqui na videira. Eu nunca alimentei título de pastor, de mestre, qualquer título. Você, meu pastor, é título carinhoso. Também pode ser, e apóstolo. Também me chamam de guru. E aí, guru? Nem por isso eu sou pajé, né? Nem por isso eu sou guru, né? Mas o que eu quero dizer é, isso tudo é brincadeira de intimidade de família. Mas quando me chamavam de pai, você é meu pai, eu desconversava e cortava a volta, porque a Bíblia diz que ninguém é para chamar ninguém de pai. Se o camarada não sabe desse versículo, eu que li sei, então eu não dou trela. Também não dou trela para mestre, para rabi, nem nada disso, apóstolo, nada disso. Por isso que eu não tenho título. É bem estranho você chegar numa igreja e todos eles têm título. Agora, olha o que Jesus disse, qual é o título que ele falou. O título mais valorizado por Jesus não fui eu que falei. Qual é o título?
Por isso que você tem um evento aqui de casais e as pessoas vão se levantando e arrumando a mesa do lanche. Esse é o título certo. Por isso que você vai ver que a participação num tempo de arepas, foram fazer as arepas aqui, colocou aquela chapa, eu fui lá, vi lá, tinha umas 14 pessoas montando arepa, eu falei, quem chamou essa turma aí? Ninguém chamou, os metidos foi lá e fez. Metidos são servos. É o título mais lindo do reino de Deus, servo. É o título mais lindo. Mas é estranho, irmãos, um pastor fala isso e não preferir o título de pastor, de apóstolo, disso, do que pode ser estranho, mas foi Jesus que disse que o título é servo. Vá raciocinando. Qual é a principal virtude destacada por Jesus? Eu vou voltar aqui, que é o verso de número 13. Mas ai de vós, desculpa, o que a si mesmo se humilha se exaltar será humilhado, e o que mesmo se humilha será exaltado. Aí está aqui. Qual é a conclusão? A conclusão é que, preste atenção, a conclusão de Jesus é cruel. Lê para mim aquela frase em vermelho. A conclusão de Jesus é cruel. 2 pontos. A culpa não é sua. É terrível. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês não entram e não deixam ninguém entrar. A culpa é dos maus líderes, que não sendo humildes, não sendo servos, gostando de holofote, gostando de aparecer, eu não estou dando indireta, eu estou pregando o texto. Esse é o evangelho. Maus líderes não permitem que pessoas entrem no reino de Deus, porque quando ele chega e vê aquela aparência, não bate com o espírito que está no coração da pessoa. Luzerne vai olhar aquele camarada e fala, não sei, e é assim que eu, Niles, faço. Não sei o que está acontecendo, não bate. O meu Jesus é servo. O meu Jesus, ele foi beijado, senão não seria traído por Judas, porque ele está aquele tudo escuro. Quem é? Tudo igual, tudo parecido, tudo de barba. Eu vou dar um beijo nele, de tão igual que era. Não tinha roupa especial, gravata especial, sapato branco, nada disso. Ele simplesmente ele foi lá e ele foi beijado exatamente como o homem que foi identificado, mas era tão igual. E isso é tão forte, queridos, que logo a seguir, quando Jesus fala isso, ele vai falar nesses versículos que eu coloquei, 14, 15, 16, 23, 25, 27 e 29, ele vai falar, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, e chama os caras, de quê? Cegos. 5 vezes chama de cego. Então, eu vou falar para você aqui agora. Eu sou líder. Lucas, Cláudio, Mateus, Wellington, Mateus. Mas os líderes também. Jonatas, Noeli e os demais. Todos os líderes, Luzerne, Fernanda. Não é pastor, ela não é presbítera, mas são líderes. A medida desses líderes é séria, porque são eles que impedem ou não, ou seja, nós ou não, impedimos a entrada do reino de Deus. Porque quando a pessoa se aproxima de nós e vê que a nossa vida é uma mentira, ele vai embora. Mas se ele vê que a nossa vida é uma verdade, ele entra no reino de Deus. Por isso que o juízo de Deus não é falar mal de ninguém, é mostrar a seriedade do evangelho. Por isso que eu tenho que abrir mão do título, da proeminência, da chefia da igreja. Não existe isso. Eu sou servo, se tiver que chegar aqui 4h30 da tarde para ensaiar, quando você chega aqui, quem está aqui? Alfredo, que é líder, Lucas, que é pastor, Niles, que é pastor, Jonatas, que é líder, Alana, que é líder, então só tem líder aqui. E por quê? Porque são servos. E esse é o padrão. Não é elogio, não vai ganhar medalha. E não chegar de noite e falar assim, eu quero dizer do enorme sacrifício que o pastor Lucas tem feito, com a saúde debilitada, tossindo como tossia agora na macro, mas está servindo a Jesus. Em verdade, vos digo que já recebeste do vosso galardão. Acabei com o galardão no homem. Acabei com o galardão no homem. Não existe. Só que, queridos, você não vai ver isso em nenhuma comunidade evangélica. Curto e grosso, claro e reto. Papo reto, não vai ver. E por quê? Problema de quem não pratica o evangelho. É o que eu vou te falar agora. Guias cegos, eles não estão sabendo para onde estão indo. A incoerência daqueles fariseus se chama cegueira.
ele nem sabe que não está praticando. Ele não liga para praticar. Obedecer para ele é opção. Jesus para ele não é Senhor. Jesus é um consultor teológico. Ele vai por aqui. Não, eu vou por aqui. O Senhor abençoe lá de cá. Ah, tranquilo, filho. Eu te abençoo. O importante é que você creu em mim. O importante é que você creu em mim. Creu? Jesus falou isso onde? O importante é que creu. Os demônios também creem. Tiago 2:14. Crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e até tremem. E tremem. Tem muita gente que nem treme. As pessoas cegas podem ser enganadas por cegos. Por isso que eu estou abrindo seus olhos. Abrindo seus olhos para quê? Para agora você vai frequentar a igreja e falar mal do pastor. Acabou de provar que é cego. Aquela igreja acabou de provar que é cego. Porque o evangelho não cabe murmuração e maledicência, não cabe. Nem eu estou maldizendo ninguém. A questão é que Deus é que conhece quem está vivendo ou não o evangelho. É Deus que conhece. Pois se você não pratica, vai fazer tudo. Se você não é um praticante da palavra, você vai fazer tudo que a religião manda, mas você vai ser um cego, hipócrita. Por quê? Porque a religião manda, o judaísmo também mandava. Nem por isso os fariseus eram verdadeiros cristãos. Por isso que os apóstolos eles foram tão contundentes. E ainda não chegou em você, viu? Vai chegar em você. Vai chegar em mim. Vai chegar em nós. 2 Pedro 1:10-15. Eu queria que você lesse esse versículo, porque depois aí vem a explicação do versículo. Eu fico com a explicação, você fica com a leitura. Pode ser? Amém? 2 Pedro 1:10-15. Vou ler o verso 10. 1, 2, 3. Porque fazendo isso, olha o texto que diz, você pode fazer mais firme o seu chamado. Você é um discípulo? Faça mais firme a sua vocação. Você pode? Claro que pode. Vocação é chamado, é vozes que se repetem. Eu posso falar 10 vezes a mesma coisa. Ontem, por exemplo, falamos para os pais. Coisas que já ouviram. E por que ouviram de novo? Para fazer mais firme a vocação. Para fazer mais firme a vocação. E a eleição, o que é? A eleição é aquela escolha que Deus fez. Então, duas coisas. Você quer fazer firme a vocação e a eleição? Ouça muitas vezes e reafirme muitas vezes. Ouça aquilo que você já sabe e reafirme aquilo que você é. Você é um filho de Deus eleito. Você é diferente, você não é igual, você é único. Diga para a pessoa do seu lado, você é único, você é um eleito. Você é um eleito, aleluia. 2 Pedro 1, verso 11, a igreja vai ler 1, 2, 3. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não já estou dentro, não? Calma. O texto diz, assim vos será amplamente concedida. Fazendo mais firme, fica muito mais fácil. Será amplamente concedido. Você não vai ficar lutando com o diabo, lutando com carne, lutando com tentação. Não, você tira de letra isso aí. O diabo não chega perto, porque você está em outro patamar. Só que, 2 Pedro 1:12, pode ler? Ainda estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, quanto estiver neste tabernáculo. Bom, repetir o óbvio é fortalecer o chamado. Não é porque não sabe, é porque colocar em luz é trabalho de todo dia. Colocar em prática, melhor dizendo, é trabalho de todo dia. Mas aí vem uma palavra de Pedro. Vamos lá? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado, Pedro diz que vai partir. E quando ele diz que vai partir, não é porque não saiba o que eu estou falando, né? Ele está falando, eu vou juntar os dois versículos, que a comentário juntar os dois. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Olha só, por que é que eu vou falar para você? Porque eu vou morrer, mas a verdade vai ficar. Eu vou embora. Eu ir embora não é problema. Eu fiquei pensando quando eu escrevi essa frase hoje, aí se eu de noite não vou ter um infarto e morrer. Eu pensei sobre isso. Não vou não. Pode ter certeza que não. Mas ainda que aconteça um dia de um de nós partir,
Lícito, quem está vivo pode morrer. A verdade tem que ficar. A verdade tem que ficar. E Pedro diz, eu vou morrer, mas eu vou repetir para você saber que esta verdade você não pode esquecer. Ou seja, a verdade vale mais do que a vida. A verdade vale mais que a vida dele. Vale mais que a presença. A verdade, o que eu estou dizendo hoje, vale mais do que a minha presença aqui. Vale mais do que a minha presença. Paulo também é enfático. Ele diz o seguinte, discípulos, agora está chegando, viu? Presta atenção. Esses discípulos, os discípulos, ele fala várias coisas. Eu vou pegar um texto. Aprenderam, quem são esses discípulos? Pedro, Paulo, João, todos os discípulos aprenderam que teoria não vale sem prática. Como foi que eles aprenderam? Eles andaram com Jesus, só que esses caras já tinham visto a teoria sem prática nos fariseus. Todos esses camaradas eram admiradores dos religiosos. A religião, você conhece pastores, você conhece evangelhos, você conhece igrejas, conhece várias situações. Você conhece muita gente. Você já viu muita regra, muita pregação, muita coisa. Os apóstolos, eles já tinham visto gente melhor do que eles. Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você nem entra. Os camaradas eram bons, pois essa teoria não funcionou. Porque por causa dessa teoria, Paulo foi lá e prendeu cristãos e matou cristãos. Ou seja, essa teoria religiosa, ela não faz a pessoa ser um filho de Deus e um discípulo. E olha o que diz Filipenses 2, a gente vai ler esses textos. Eu vou ler o 12, vocês leem o 13, eu leio o 14, vocês leem o 15, tá bom? Eu vou ler o 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo que é para obedecer, mas não só na presença, mas também na ausência, e ele diz, opere a sua salvação, ou seja, agora começou a parte que ele alcança. Toda esta prática, ele não diz, é a igreja nem é o pastor, ele joga para você. Por isso que eu, Niles, tenho obrigações como líder. Eu tenho obrigações como líder porque eu recebi a palavra para eu obedecer, então eu vou obedecer. E aí você vê Cláudio obedecendo, aí você vê Mateus praticando, aí você vai ver que essas pessoas, ou elas são exemplo de prática, ou elas não estarão liderando aqui na comunidade videira. Porque a comunidade videira, ela foi, digamos, gestada a partir não de uma teologia, mas a partir de uma prática daquilo que se sabe. Nós começamos aqui, há muitos anos atrás, só por causa de uma coisa. Convivia com todo tipo de pessoa. Mas quando eu ia olhar a vida, eu disse, se não for para fazer discípulos, eu fico em casa, mas nem seguir mais o cristianismo eu vou. Porque, olhando para os lados, onde é que estava o evangelho? Não vi em lugar nenhum. Eu vi meu avô, né, Fernanda? A gente viu o evangelho? Meu avô. Mas eu não via o evangelho. Estou dizendo sinceramente. Verso de número 13, vocês podem ler? E o 14? Fazei todas as coisas, sem murmuração. Paulo está dizendo que você tem que operar a sua salvação, produzir em cima do que você ouve, e Deus te capacita a entender, a decidir o certo a fazer. Por quê? Porque Ele opera o querer. Então Ele diz, queira isso, mas Ele opera o efetuar. Então agora, depois de operar o querer, Ele também opera a capacidade de você obedecer. Então você, de repente, você descobre que Ele também diz, faça tudo sem murmuração e contenda. Por que isso? Não tem necessidade de Ele colocar isso no texto, já que você vai praticar. Não, Ele diz, não. Você tem que praticar sem murmurar, sem resmungar, porque você vai ser um filho de Deus sincero. Se você resmungar, não é sincero. Se você vai fazer brigando, você tem que ser repreendido. Então, até o obedecer e o querer obedecer, Deus está sondando o nosso coração. Quando eu falei com Guida aqui, dias atrás, eu desci aqui e falei, Guida, vai ter casamento? Eu falei, vai. Aí ela, você quer mesmo? Ela faz, quero, e não tem desistência. Mas por que isso significou, foi importante? Ela dizer isso. Eu não vou falar no microfone, mas ela sabe. Só que eu sei também. Existia uma razão interior do coração
para ela dizer aquela frase, porque ela quis dizer. Ou seja, a luta vai ser sempre dentro de você, de não murmurar, de não reclamar, de fazer as coisas diante de Deus, fazer pelo motivo certo e fazer do jeito certo. Agora o 15, vamos ler? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora eu começo a afunilar um pouquinho para você. Reter, que ele disse, é para reter a palavra, segurar firme a palavra. Olha a gente. Viemos aqui falar sobre educação de filhos ontem. Viemos falar a parte mais importante de uma família, não é como corrige meu filho. Isso aí é... A parte mais importante é a unidade do casal. A parte mais importante é a unidade do casal. O respeito de um para com o outro é a unidade. Aí a gente fala sobre isso N vezes, repetir. Acaba o seminário, você vai para a sua casa. Acabou o papel da igreja. Acabou o papel da igreja. Começa o versículo retendo firme a palavra da vida. Por quê? Aí a segunda frase, ó. Eu volto o versículo. Perdão. Sem esse prumo da palavra, você não vai para lugar nenhum. Mas, eu não coloquei o 16. O 16 fala para que não tenha corrido em vão. É isso que eu esqueci. Eu procurei o 16 aí, não achei. Mas o verso 16, abri aqui Filipenses. Eu fiz isso com bastante pressa agora no final. Filipenses 2, verso 16. Olha o que diz o Filipenses 2, 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Irmãos, várias vezes a gente tem dado orientação através dos líderes sobre coisas básicas na vida de cada um. Várias vezes você tem recebido conselhos e orientações básicas sobre sua vida. Várias. O que é o Evangelho? Se não você, terminado o conselho e a orientação, você ir praticar aquilo que você recebeu. Me diz. Qual é a diferença de você ouvir 10.000 vezes uma coisa e ouvir uma coisa uma vez e praticá-la? A diferença é o coração de discípulo. Só essa. A nossa dificuldade aqui, quando eu coloquei estrelismo, serviço, humildade, fariseu, é porque a parte mais difícil do mundo cristão evangélico a gente enfrentou de frente. Pegou de frente. Você não vai ver aqui, e é estranho, às vezes as pessoas olham aqui, a vocês eu não sei, mas a mim me falam. Eu estou um canto aqui e falei, alguma pessoa falou assim, você não prega aqui não, é? Domingo de noite. Chega aqui, você não prega aqui não? Não, às vezes eu prego. Mas quando é que você vai pregar? Aí quando a pessoa fala, está imprevisível. Aí quando a pessoa pergunta assim, imprevisível. As pessoas acham estranho, já me reclamaram da minha roupa, olhando assim para mim, pastor, tal, beleza. As partes que a religião, que o ambiente evangélico, que confronta e que você, às vezes você fica sem entender algumas coisas. Essa parte é totalmente secundária para nós, porque a parte que nos importa, sabe o que é? É o tratamento do marido com a esposa, é o tratamento da esposa com o marido, é o seu devocional, é a sua linguagem dentro de casa, é a sua vida de obediência, é o seu respeito aos seus líderes. Respeito aos líderes. Deixa eu te falar uma coisinha simples sobre essa questão. O texto de Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, o Senhor entrará naquele, mas aquele que faz a vontade, ele vai dizer que o problema não é a coletividade. O problema não é a Igreja Batista Central, o problema não é a Igreja Batista da Avenida, o problema não é a Igreja da Assembleia de Deus, o problema não é nada disso, o problema é indivíduo. É o desobediente indivíduo. O problema do mundo cristão é que aquela pessoa que termina, ela não quer mais saber de obedecer. Dias atrás eu recebi um telefonema de alguma pessoa, chefe de alguns que trabalham aqui, e ele veio me perguntar uma coisa, eu vou esconder um pouquinho o que eu vou falar, para não criar um problema ético.
Mas, enfim, ele veio falar comigo e falou assim, eu gostaria de saber por que os funcionários, eles procedem assim, assim, assado. Dia de quinta-feira, eles dizem que não querem, que eles não podem trabalhar de noite porque tem compromisso. Eu falei, ligou para mim, né? Eu falei, é verdade, tem compromisso. A gente tem estudo da palavra. Mas o dia do Senhor é domingo. A resposta, o dia do Senhor é domingo. Eu falei, o dia o quê? O dia do Senhor é domingo, para nós é todo dia. E o Senhor é o Senhor de todos os dias. Não, para mim não. O dia de domingo é o dia do estudo da palavra. Todos os outros dias a pessoa tem que trabalhar. Eu falei assim, eu entendo diferente. No domingo, se a pessoa está ali, levando um amigo, levando alguém para aprender o Evangelho, ótimo. Mas todos os dias os discípulos estão proclamando o Evangelho, fazendo discípulos e se relacionando como corpo de Cristo. Ah, não, eu não concordo com isso não. Mas vai continuar assim. Então eu vou contratar outras pessoas para dia de quinta-feira. Fique à vontade, o que você quiser. Mas essa é a orientação. As pessoas elas vão continuar indo um pequeno grupo e dia de quinta-feira. Uma coisa simples, disse ele, dia do Senhor é domingo. Olha a mentalidade de cristãos. Cristãos, não vou detalhar, tipo de cristão, porque eu já falei a vocês, questão ética. Mas você vai encontrar vários desses procedimentos. Dias atrás tem uma discípula aqui que foi numa festa. Também vou diminuir o número de informações sobre isso. Mas foi numa festa assim, uma determinada festa. E quando chegou lá, tinha um DJ. E aí com o DJ rolou som. A maioria tudo crente. E ela disse o seguinte, que a galera... Não vou fazer o gesto aqui porque nem sei fazer. Nem devo fazer. Mas a galera... descia até o chão naquele tipo de dancinha. Todos crentes. Todos crentes. Ou a maioria crente. Então, na hora que você vai ver a vida, é que você vê problema. E a única coisa que eu me preocupo com você é com a sua vida. É como você sai daqui para praticar aquilo que você ouve. Quero saber se você, vou dizer, sua roupa está apertada, se está folgada, se tem decote, se não tem decote. Na hora que a gente está ministrando a palavra, o Espírito Santo vai chamando você no eixo e ele vai ordenando a você para ordenar a sua casa, a sua vida. Isto significa que nós estamos num patamar de prática do Evangelho. Que Tiago 2 fala, mas homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí Tiago vai falar assim, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Agora ele diz, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora o versículo que muita gente tem dificuldade. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. E Tiago completa e diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. O que eu ensino para você, que é o que eu digo para você? Que aquilo que você crê chama uma obra e um fruto como prova do que você crê. Então a sua santidade, que ninguém sai correndo atrás para normatizar, quando o Espírito Santo diz, você crê? Então vá lá e pratique aquilo que você crê. Por isto que tudo que gira em torno de fazer discípulos, ou seja, como uma comunidade que faz discípulos, gira em torno de quê? De ensinar uma prática. Acredito na fé de Guida, acredito na fé de todos que estão aqui, Felipe, mano, todo mundo, eu acredito que a fé. Eu quero ver o fruto. Eu creio na fé, mas eu quero ver o fruto para saber se tem fé. E quando você vai pegar, é que você tem que discernir. Por isso, quem não tem fruto não tem obra. E pode ser fariseu, católico, evangélico, ateu, só não é discípulo. Daí, querido, queria lhe chamar e perguntar, a sua vida tem fruto? Creio que tem, claro. Eu estou pregando para discípulo, mas estou falando também sobre o mundo evangélico. Você, quando encontrar crentes que não têm vida, você não precisa dizer que a videira é melhor, nem que achar que a igreja dele é pior. Não existe crítica a nenhuma igreja, irmãos. A pior coisa é alguém dizer a videira é a igreja boa. A videira é a igreja. Todos os irmãos de feira são a igreja. Agora, o que cada um está fazendo com a sua vida, vão dar conta.
É uma igreja só. Em Feira de Santana só tem uma igreja. Então o problema não está na central, na Assembleia, na Adventista, nada disso. O problema está em quê? Na sua vida praticar. No indivíduo obedecer. No indivíduo obedecer. Aquele, pois, que sabe fazer bem e não faz, comete pecado. E Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Por isso que eu coloquei aí, não se deve comparar igrejas, porque nós, discípulos, focamos na prática. Denunciamos a falta de prática, com certeza. Só existe, portanto, irmãos, uma igreja. E aí, onde volta tudo que a gente sabe que é Deus quem conhece o interior de cada um. Existem falsos profetas? Sim. Existem falsos profetas, e a Bíblia diz, pelos frutos se conhece o falso profeta. Então, vou finalizar essa noite dizendo algumas coisas práticas para você. Dizendo algumas coisas práticas. A gente vai continuar convivendo com pessoas boas, sem religião, ateu. Com pessoas boas, católicos. Com pessoas boas, evangélicos. A coerência na educação não salva. O sujeito é gente boa, não salva, não vai ser salvo. Não é outra coisa. Mas você vai conviver com uma pessoa que tem fé, diz ter fé, mas não tem vida. E para você vai ser uma vergonha, porque vão pegar você e se classificar como sendo crente, e aquele lixo está no mesmo pacote. Aquele lixo de gente está no mesmo pacote. Como é que você faz? Você vai dizer que você não é evangélico? Eu sempre digo, eu não digo que eu sou evangélico. Eu só posso me identificar se eu sou evangélico se eu souber que tipo de pergunta é essa que estão me fazendo. Você é evangélico? Aí eu dou um signal até entender que tipo de pergunta é essa, porque o mundo cristão está corrompido. Dias atrás eu falei com uma pessoa aqui, um católico, que não sabia dessa informação, mas eu coloquei nos líderes. O Papa decretou, por um decreto do Vaticano, eu entrei no jornal do Vaticano, que os transexuais na Igreja Católica vão ser batizados agora. Depois que os transexuais forem batizados, aquele transexual cresce e ele chega e diz: vai ser padre. Quer dizer, se o cara foi batizado, quer saber como não vai ser padre. O cara foi: o quê? Esse Papa? Não adianta agora criticar o Papa. Eu volto para o cara e diz: você é um cristão verdadeiro? E o que essas pessoas fazem? Quando elas criticam a igreja, elas saem da igreja, porque elas são muito boas para criticar a igreja. Então você vai ver esse tipo de coisa. Um monte de desigrejado que já chega assim: rapaz, as igrejas hoje estão assim, estão assadas. Aí você começa a olhar a vida do cara, ele está pior do que quem está lá dentro. Está pior. Não tem moral nenhuma. Então, se você olhar para o lado, estão batizando transexual. Do outro lado, casando. Do outro lado, está lá Ricardo Gondim. Vai ler o texto de Ricardo Gondim. Lê o texto de Ricardo Gondim, agora está hospitalizado, para tu ver. O mundo é caótico. A última frase que Rafael me disse, eu não vou dizer aqui. Eu falei no presbitério, falei nos líderes. Que negócio terrível. Então, nós estamos num ambiente ruim. Você sabe o que você tem que fazer? O mesmo que a Bíblia diz para você fazer. Tu está em pé? Olha e não caia. Você está praticando? Porque eu tenho certeza que ontem eu disse coisas para você praticar. Eu tenho certeza que você recebe instruções para você viver. Eu tenho certeza que o que Deus te diz é confronto para teu orgulho. É que Deus te diz para você ser humilde. E eu tenho certeza, a última coisa, que você, quando chega aqui, você vê exemplo de vida nesses homens e nessas mulheres que estão liderando. Sim ou não, irmãos? Vê. Então, esta é um posicionamento que você precisa compreender para que você seja fiel a tudo que recebeu. Daqui a 10 anos, se acontecer um caos, se houver perseguição, se daqui a não sei quantos anos as coisas estiverem piores, talvez no seu trabalho, seja o que for, a palavra vai continuar chamando você. Bem-aventurados sois vós, se as praticardes. Se você não pratica, você pode declarar sua fé, mas não será salvo, porque é um desobediente. Mas se você pratica, você para e fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu luz para eu nem ser cego, nem ser um guia cego.
nem ser um fariseu, mas eu ser simplesmente um discípulo do Senhor, e que eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Eu queria que você meditasse nela 1 minuto aí no seu lugar. Reflita se você tem sido obediente, respeitador, presente. Se você tem falado mal das igrejas, das comunidades, dos pastores, seja o que for. Em geral, né? O evangélico em geral.